Começou o ano letivo e com ele a polémica à volta das praxes académicas. Há quem lhe chama brincadeiras integradoras, mas os abusos atingiram um tal nível que o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior decidiu que não vai tolerar abusos este ano. Até que ponto, Andréa Neves, boa tarde, esta decisão e intervenção poderá mexer com a tradição académica? Pelos vistos, já há quem esteja a dizer que não havia necessidade de uma intervenção tão superior, porque os limites são quase sempre cumpridos. O certo é que se sabe que todos os anos eles são ultrapassados, pelo menos em alguns casos pontuais, e obviamente tem levantado a polémica sobre até que ponto é que as praxes académicas são ou não um movimento de integração bastante saudável, ou se pelo contrário são comportamentos humilhantes que podem levar a que alguns alunos se sintam de tal forma humilhados que decidam não fazer parte daquele ensino superior, pelo menos não daquela faculdade ou não daquela universidade e naquele ano em específico. Os especialistas têm alertado para o facto de que elas devem ser viáveis, devem ser sempre um comportamento voluntário, mas devem ter também muitos limites. Ivo Santos é o Presidente da Federação Académica do Porto. Boa tarde. Esta tradição é uma tradição que se deve manter, mas com ou sem limites? Olá, muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Como é óbvio, é uma tradição como outra qualquer e que se deve manter, seguramente. A Federação Académica do Porto não representa a praxe, representa todos os estudantes da academia, sejam eles praxistas ou não praxistas, mas por muitas atividades que temos também em conjunto com a praxe, nomeadamente a queima das fitas e todas as atividades académicas, podemos ver e podemos comprovar que de facto muitas vezes a praxe tem um papel de integração fundamental que muitas vezes não consegue ser assumido pelas instituições de ensino superior, e quando o Sr. Ministro se preocupa muito com a questão das praxes, devia-se também preocupar ainda mais com a integração dos alunos no ensino superior e com os resultados, por exemplo, no sucesso escolar, que assim tem um resultado para os contribuintes de todo o país. Mas acham que não era necessária uma intervenção superior? Eu penso que há uma intervenção, existem órgãos próprios para esse tipo de intervenção. Se houver excessos, porque gente ou pessoas que cometem excessos e cometem atitudes não muito dignas, existem todos os meios, em todos os espaços, sejam eles do nível mais erudito ou mais baixo de uma classe da sociedade. Contudo, existem tribunais e todas essas medidas ou todos esses excessos devem ser reportados aos tribunais, que é quem no país tem legitimidade para fazer cumprir as leis e para atuar sobre alguns excessos que ocorram. Portanto, mas admito que, de alguma forma, esta intervenção superior do Ministério vem porque os últimos anos foram férteis em algumas situações menos agradáveis. Sim, é verdade. Eu posso dizer que não me recordo de nenhuma demasiado significativa, pelo menos na Academia do Porto. Admito que noutras academias elas possam ter existido. Agora também temos que fazer um comparativo, por exemplo. Quando nós consideramos a praxe académica, por exemplo, na Academia do Porto, com milhares de pessoas, ou às vezes dezenas de milhares de pessoas, que conseguem trazer, por exemplo, à Baixa do Porto, no dia do cortejo, cerca de 500 mil pessoas. E depois conseguimos ver que há 1 ou 2 ou 3 ou que sejam 10 casos de excesso por ano, estamos a olhar por uma árvore e fazer da árvore toda a floresta, o que de facto isso não corresponde a uma realidade. Disse que era um movimento de integração. O que eu lhe pergunto é o que é que acontece a quem voluntariamente decida não participar na praxe, integrado na mesma na vida académica? Olha, da experiência que tenho, da instituição na qual estudo, não acontece nada. Portanto, quem não quer, continua a ter os seus colegas, continua a ter as suas pessoas. Admito que haverá pessoas que, por uma atitude mais fundamentalista no âmbito da praxe, não queiram falar com esse tipo de pessoas, mas nós não podemos obrigar ninguém a querer falar com ninguém. Agora, eu queria só recordar uma vez mais que de facto, a Federação Académica do Porto compreende o fenómeno, aceita o fenómeno e pensa que há mais valias, como também poderá haver, em alguns casos, excessos. Esses excessos têm que ser caso de tribunal, sem dúvida. Mas que, acima de tudo, a Federação está aqui para representar todos os estudantes, não só os da praxe. Voltaremos já a falar, Ivo, para precisar alguns pontos. É certo que nós convidamos também alguém que fosse voluntariamente a favor das praxes, que incentivasse o movimento. Américo Martins é o Dux, ele é também o Presidente da Comissão de Praxes, mas só há 1h30 do dia de hoje é que resolveu dizer, depois de ter confirmado a presença, que afinal não ia estar presente, razão pela qual não temos aqui presente alguém que de forma convicta defenda o movimento das praxes, mas temos quem de forma convicta seja do movimento anti-praxes. É o caso de Ricardo Coelho, do Antípodas. Boa tarde. Falávamos há pouco das críticas que se podem fazer às praxes e da integração que este movimento pode significar. Considera que quem não faz parte da praxe depois fica desintegrado de toda a vida académica? Não, há muitas formas de uma pessoa se integrar na vida académica e há
todo um conjunto de atividades académicas que passam ao lado da praxe e que devem ser incentivadas. Eu concordo com uma coisa que ainda agora foi dito pelo Ivo, que é que de facto as instituições muitas vezes se demitem do seu trabalho de integrar os novos alunos e, portanto, muitas vezes os alunos são confrontados com uma situação em que têm que escolher entre ir à praxe ou basicamente não ter nada. Claro que eu também posso falar um bocado da minha experiência pessoal. Eu nunca fui à praxe e não é por isso que me deixei de integrar, mas participei em muita coisa, inclusive num grupo de teatro amador, por exemplo. Fiz os meus amigos, fui a muitas festas, fui à queima das fitas também, naturalmente, algumas vezes, e portanto mesmo dentro daquilo a que se chama praxe, há uma série de atividades que são perfeitamente saudáveis. Portanto, não defendem o fim da praxe total, defendem o fim daqueles comportamentos que podem de alguma forma humilhar, envergonhar, tratar mal quem chega. Exatamente, estamos a falar basicamente da ideia sobretudo de separar os alunos em duas categorias, basicamente, que é os que mandam e os que obedecem. A partir do momento em que se faz esta separação e sobretudo a partir do momento em que se dá um poder tão grande a um grupo de alunos, que é o poder de dar uma ordem que vai ser obedecida sem ser questionada, acho que é inevitável que surjam situações de abusos e de excessos. E por outro lado também temos que ver que para além das situações que naturalmente serão mais esporádicas de abusos, em que são mesmo casos de polícia, ocorrem diariamente situações em que os estudantes são rebaixados, são sujeitos por exemplo, a serem chamados, a serem insultados, a terem que desempenhar tarefas às vezes absolutamente ridículas em público. Isto não é forma de integrar saudavelmente alguém, não é assim que nós brincamos com os nossos amigos, por exemplo. Muito bem.